Fala, meus queridos, professor Diego na área. Vamos dar sequência à nossa revisão de química para a prova do Enem. Hoje eu quero falar para vocês de uma reação muito especial, mas que tem grande chance de estar na sua prova, que é a reação de saponificação. Ah, professor, essa aí eu conheço, a reação de saponificação. Hidrólise básica de éster. Você conhece essa reação? Não, professor, essa eu nunca ouvi falar. Sabiam que é a mesma coisa? Sim, galera. A reação de saponificação, ela é a reação de hidrólise básica de éster. O grande detalhe é que muitos alunos só conhecem pelo nome de saponificação. Por quê? Porque essa palavra saponificação, ela lembra sabão. A reação química que forma sabão, ela é a reação de saponificação. Saponificação, sabão, né? Dá para associar o nome. Agora, esse primeiro nome aí, professor, hidrólise básica de éster, que loucura é essa? Muito bem. Para a gente chegar nessa reação, eu vou apresentar para vocês outras reações associadas, porque existe todo o entendimento para você chegar, então, na hidrólise básica de éster. Vamos começar. Primeiro, eu preciso revisar com vocês a reação, uma das reações também que são muito conhecidas na química orgânica, que é a reação de esterificação, tá? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, galera, a reação de esterificação é a reação que produz éster. Esterificação, éster. Como é que nós produzimos um éster? Fazendo a reação entre um ácido carboxílico, tá anotando tudo aí, gente? Ácido carboxílico mais... Peraí. Não, vou parar a aula. Vou ter que parar a aula. Sabe por que eu vou parar a aula? Porque eu tô olhando aqui para baixo do vídeo, ó. Você não apertou o like. Eu vou parar a aula, vou embora. Apertou o like. Ah, não, apertou, opa, tô voltando então. Você deixou o like no vídeo. Beleza, então vamos lá. Ácido carboxílico. Se não for assim, vocês não lembram de deixar o like, né? Muito bem. Ácido carboxílico mais álcool. Isso aqui vai produzir éster mais água. Essa é a reação de esterificação. Ácido carboxílico com álcool produzindo éster e água. Até aí, tudo tranquilo, gente? Ah, beleza, professor, essa reação eu sei. Ela que é a hidrólise básica de éster? Não, calma aí que a gente vai chegar lá. Ok, então vocês viram que ácido carboxílico mais álcool produz éster e água. Inclusive, vamos fazer assim, eu vou dar até um exemplo de esterificação para aí a gente inserir isso dentro de um contexto. Vamos lá, então. Exemplo de esterificação. Eu vou pegar aqui um ácido carboxílico, ó, o ácido etanóico. O ácido etanóico ele vai reagir aqui com um álcool. Vamos pegar aqui, por exemplo, o metanol, beleza? E aí essa reação vai produzir um éster. Inclusive, a gente já está revisando até duas reações em um vídeo só. Eu já estou falando para vocês da esterificação. Bom, para nós formarmos aqui o éster, o que a gente faz? Primeiro, para a gente sair daqui com água, você precisa pegar o OH do ácido com o H do álcool, junta os dois, daqui sai água, certo? Muito bem. E aí você vai pegar essa valência livre aqui do ácido carboxílico e juntar com o oxigênio do álcool. Como é que vai ficar o produto da reação? CH3C+O. Esse carbono vai estar ligado a um oxigênio do álcool, que vai estar ligado com CH3, mais o subproduto da reação, água. Então aí nós formamos o éster, o acetato de metila, ou etanoato de metila. Agora, vamos falar da hidrólise, galera, que é o que eu preciso explicar para vocês. Quando a gente fala de hidrólise de éster, vamos colocar aqui hidrólise de éster. Existem basicamente dois tipos de hidrólise de éster. Existe a hidrólise ácida e existe a hidrólise básica de éster, ok? Hidrólise ácida de éster e hidrólise básica de éster. Na hidrólise ácida, o que nós vamos ter aqui, galerinha? Vamos colocar aqui, ó. Na hidrólise ácida, eu vou ter um éster,
um éster mais água, um éster mais água. Isso aqui na presença de um ácido, tá? Em meio ácido. Isso aqui vai formar ácido carboxílico mais álcool. Essa é a reação de hidrólise ácida de éster. Peraí, éster mais água produzindo ácido carboxílico mais álcool. Vocês repararam que essa reação é o inverso da reação de esterificação? Perceberam esse detalhe? É mesmo, não é, professor? O senhor até colocou aqui a setinha do equilíbrio, porque essa reação ela pode ser reversível, né? Ela pode ser reversível. Não é que necessariamente essa reação seja uma reação de equilíbrio, mas ela pode ser uma reação reversível. Então, ácido carboxílico mais álcool produzindo éster e água. Essa é a reação de esterificação. Se você caminhar ao contrário, éster mais água vai formar ácido carboxílico mais álcool. Essa reação ela é chamada hidrólise ácida de éster. Então, já está fácil de você lembrar a hidrólise ácida de éster, porque é só lembrar que ela é o contrário da esterificação. Beleza pura? Deu para lembrar isso aí? Muito bem. Aplicações da hidrólise ácida de éster, ou melhor, a aplicação que eu acho que é a mais importante de todas, tá, gente? É a hidrólise dos lipídios que nós ingerimos na nossa alimentação. Eu tinha falado para vocês em aulas anteriores que os lipídios do nosso organismo, grande parte deles são na forma de triacilgliceróis. E eu mostrei para vocês que o triacilglicerol ele nada mais é do que um éster. Então, se as gorduras do nosso organismo elas são ésteres, esse éster, essa gordura, quando ingerida pelo nosso organismo, ela vai passar por um processo de digestão que envolve a hidrólise em meio ácido e essa reação vai formar ácidos carboxílicos e álcool. Esse ácido carboxílico formado, gente, são os ácidos graxos. Esses ácidos graxos, o nosso organismo ele pode utilizar para fabricar outros triacilgliceróis da maneira que ele achar que deve. É igual quando a gente ingere proteína. Quando a gente ingere proteína, vocês sabem que o nosso organismo vai fragmentar ela em aminoácidos para depois pegar esses aminoácidos e juntar eles numa sequência diferente para fazer a proteína que ele quiser. Ah, precisa fazer a proteína para a pele, a proteína muscular, precisa fazer a proteína dos cabelos e tal. Ele monta a sequência. A mesma questão envolve os lipídios. Você ingere lá o triacilglicerol. Teu organismo pega esse triacilglicerol, que é um éster, e mediante uma hidrólise ele transforma aquilo ali em ácidos graxos. Lembra que ácido graxo é um ácido carboxílico, só que ele tem cadeia longa, tá, gente? E esses ácidos graxos o teu organismo vai absorver e depois vai montar os lipídios que ele esteja precisando. Então, de repente, ele precisa montar os lipídios da membrana das células, ele precisa montar os lipídios do tecido adiposo, enfim, dá para o teu organismo fazer o que ele bem entender. Agora, vamos lá. Eu vou pegar essa mesma reação de hidrólise ácida, essa mesma reação. O que acontece se ao invés de um meio reacional ser um meio ácido, ele ser um meio básico? O que isso muda, professor? Vamos lá. Se você pega então um éster na presença de água e coloca ele em meio básico, o que vai mudar, professor? Vamos lá. Imagina que a reação seja igual, tá? O éster mais água vai produzir ácido carboxílico mais álcool. Você formou ácido carboxílico mais álcool. Ácido carboxílico não é ácido? É ácido, não é, professor? Agora, se o meio tiver básico, a reação ela forma ácido carboxílico, mas o meio é básico. Ácido com base, sal e água. Sal. Opa, vai ter a formação de um sal. Então, quando o meio ele é básico, ao invés de você formar um ácido carboxílico, você vai formar um sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico e o álcool correspondente, tá, gente? O álcool correspondente. Lembrando que essa reação aqui, gente, ela ocorre em meio aquoso, né? Vocês estão vendo que tem água aqui no reagente, então
Obviamente que essa reação ocorre em meio aquoso, não preciso colocar água aqui no produto. Então, percebe que as reações elas são muito semelhantes, só que essa segunda você vai formar um sal de ácido carboxílico. Essa hidrólise básica de éster é que ela é chamada de saponificação. Ela é chamada de saponificação quando o éster que você utiliza nessa reação é um triacilglicerol. Triacilglicerol. Quando o éster que você utiliza nessa reação, tá gravando aqui? Quando o éster que você utiliza nessa reação é um triacilglicerol, você vai ter uma reação de saponificação. Ah, professor, então a saponificação vai ser essa mesma reação. Só que o éster que você vai estar utilizando é o triacilglicerol, que na presença da água em meio básico vai formar sal de ácido graxo. Aí, se você estiver fazendo, então, a reação de saponificação, se você estiver usando um triacilglicerol, vamos puxar para cá, ó. Esse teu sal de ácido carboxílico, ele vai se chamar sal de ácido graxo. Sal de ácido graxo. Professor, mas o que é um ácido graxo? Gente, é um ácido carboxílico. Lembra que eu falei para vocês? Ácido carboxílico é um ácido... Aliás, ácido graxo é um ácido carboxílico, só que ele tem cadeia longa. Então, sal de ácido graxo é a mesma coisa que sal de ácido carboxílico. Só que a palavra graxo lembra graxa, cadeia longa, estrutura que tem parte apolar. Então, o sal de ácido graxo que é produzido aqui na reação, galera, é que vai atuar, então, como sabão. E o álcool produzido nessa reação aqui, galera, vai ser o glicerol. O álcool produzido aqui, se a reação for uma reação de saponificação, vai ser, então, o glicerol. Professor, tem como dar um exemplo aí para eu visualizar melhor? Claro, meus queridos. Mas ó, vamos com calma aqui, eu vou desenhando com vocês a estrutura, tá? Não vou pausar o vídeo para desenhar, não. Fazendo junto com vocês e a gente vai, inclusive, lembrando alguns pontos importantes. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é desenhar a estrutura de um triacilglicerol, ok? Então vamos desenhando aí junto comigo, porque lembre-se que química você aprende mais na ponta dos dedos do que olhando. Muita gente assiste às aulas de revisão só passando o olho assistindo e acha que está aprendendo alguma coisa. Não. Química, gente, é na base da escrita mesmo. Quanto mais você escrever, mais você vai aprender. Vocês lembram que esse R1, R2 e R3 são longas cadeias carbônicas predominantemente apolares, né? Não vou desenhar as cadeias longas aí. E aí o que acontece? Na hidrólise básica de éster, nós vamos colocar então esse éster para reagir com água em meio básico. Bom, se o meio é básico, o que eu vou fazer aqui, galerinha? Eu vou colocar logo, ó, NaOH, tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó, Na mais OH-. Só que para a gente fazer então essa reação de hidrólise, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, como o meu triacilglicerol ele é um triéster, eu vou precisar de 3 moléculas entre aspas, 3 moléculas de NaOH aqui, ó. Então vou desenhar o NaOH aqui e aqui embaixo o NaOH, tá? Tudo isso aqui acontecendo em meio aquoso. Agora eu vou só mudar, tá, gente? A água eu vou colocar aqui em cima. Não que ela seja catalisador, não é isso não, tá, gente? A água faz parte do meio reacional. Mas é só para vocês visualizarem aqui a questão de quem está presente na reação, beleza? E para efetuarmos a reação, nós vamos fazer a quebra das ligações, tá? A quebra das ligações, ela vai se dar nesse ponto aqui, ó. Nós vamos romper essa ligação, o oxigênio vai sair daqui na forma aniônica, vamos romper essa ligação aqui e vamos romper essa ligação aqui. Quando a gente romper essas ligações, o carbono vai ficar com uma carga elétrica positiva. O que vai acontecer? Você vai pegar esse grupo OH e vai colocar ele para se ligar com esse carbono, você vai pegar esse OH, vai colocar ele para se ligar com esse carbono, e você vai pegar esse grupo OH e vai colocar ele para se ligar com esse carbono, beleza? O que vai acontecer quando você fizer isso aí? Vamos aqui comigo, ó. Vamos lá. CH2, aqui CH, aqui CH2, certo?
Lembra que eu mostrei para vocês que essas ligações foram quebradas e eu vou encaixar um OH em cada ponta dessa aqui, ó. OH, OH e OH. Formamos isso aqui. Mas... E professor, e esse sódio aqui, ó? O sódio ele vai entrar aqui junto com o oxigênio, galera, porque esse oxigênio vai ficar com carga negativa, aí você vai pegar esse sódio e vai colocar ele aqui, ó, do ladinho do oxigênio. Então vai ficar assim, ó, Na+O- C-O, R1. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, você pega o sódio e coloca ele aqui com oxigênio que vai ficar com carga negativa. Então, Na+O- C-O, R2 e a mesma coisa lá embaixo, ó. Na+O- C-O, R3. O que nós temos então aqui, galerinha? Ó, nós temos o triacilglicerol, essa primeira estrutura aqui que vocês viram é o triacilglicerol. O triacilglicerol, ele está em contato com a base, e esse contato com a base formou o que, galera? Formou o glicerol, que é esse álcool aqui, e formou o sal de ácido graxo. O sal de ácido graxo é que é o sabão. Então você pegou o triacilglicerol em meio básico, ó, triacilglicerol em meio básico, você formou o glicerol, que é um álcool, e o sabão, que é um sal de ácido graxo. Essa é a reação de saponificação. Na prática, gente, essa reação ela é feita com óleo ou gordura, porque como eu falei para vocês, o triacilglicerol ele é um lipídio. Então a matéria-prima, o ponto de partida para você fabricar um sabão é um óleo ou uma gordura. É muito comum em cidades, principalmente cidades interioranas, os caras fazerem o próprio sabão lá pegando gordura animal. Então, se a pessoa vai matar um porco, por exemplo, ao invés de pegar a gordura e jogar fora, não, ela faz sabão. Pega essa gordura e deixa de molho em soda cáustica e água. Ó, soda cáustica, hidrólise alcalina ou hidrólise básica de éster. E depois de alguns dias ela vai conseguir aí fabricar o sabão. Claro que o sabão fabricado só com gordura e soda cáustica ele não vai ser cheirosinho, bonitinho, igual o sabão que você tem na tua casa, não. O sabão em casa vão outros coadjuvantes, outros produtos químicos, essências e várias coisas para dar a tonalidade do sabão que a gente está acostumado a ver, beleza? Mas acredito que deu para ter uma noção geral, galera, dessa reação que é muito fundamental e numa prova como o Enem, que tem aplicação, mais ainda. O que vocês acharam dessa videoaula, galera? Deixa aqui nos comentários. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos e falar que a melhor revisão de química para o Enem, ó, tá aqui no canal. Se inscreva se você é novo por aqui e muito em breve eu volto para a gente dar sequência à nossa videoaula nessa parte revisando aqui intensamente a questão das reações orgânicas. Grande abraço a todos vocês, gente. Até a próxima. Valeu!